Olá, meu nome é Dirceu Varejão, sou formado em engenharia e tenho a grata satisfação de estar aqui com vocês participando desse lançamento do curso Marketing 4.0 no B2B. A gente vai falar um pouquinho do cenário das matérias-primas no setor de embalagem, que está totalmente relacionado com um dos blocos que nós vamos abordar nesse nosso curso, que é a gestão de vendas e marketing, né? Matéria-prima, sem dúvida nenhuma, é a fonte de abastecimento da maior parte de toda a cadeia, e 2020 tem sido um ano totalmente atípico para nós todos, então eu vou dar um pouquinho só do que vai ser depois a nosso encontro no curso lá na frente. Se a gente pegar um pouco o tema, né, que nós vamos abordar hoje, nós vamos falar um pouquinho do Covid-19, não podíamos deixar de falar sobre isso, porque tem um impacto extremamente relevante dentro do setor e do cenário de matérias-primas. O segundo semestre de 2020 falta tudo, né? Nós estamos passando por um momento extremamente crítico aí na questão de abastecimento. Vamos entender um pouquinho o que é isso. Que lições nós podemos tirar desse ano de 2020, né? E o que nós estamos esperando aí para 2021 dentro desse setor. O Covid-19, né, um dos pontos importantes e que a gente vem debatendo bastante é que muita coisa está mudando, né? Mudou o hábito do consumidor, mudou a importância da internet nas nossas vidas de uma forma geral. A indústria teve que rever a sua geração de fluxo de caixa. As pessoas estão passando por um momento psicológico que afeta o seu dia a dia, com o home office, trabalhando com seus filhos ao lado para fazer a sua lição, para ter a sua aula. Ou seja, nós temos aí um contexto do Covid-19 afetando bastante o cenário como um todo. Mas o que isso tem de ligação ou relação com o nosso setor de embalagens e efetivamente as matérias-primas? Então, no segundo semestre de 2020, nós estamos vendo uma falta generalizada de produtos, seja do aço, seja do plástico, seja do vidro, seja do metal, enfim. Como que isso está acontecendo se durante os meses de abril até junho todo mundo achava que a demanda não voltaria e ela demoraria 1 ano ou 2 anos até para retomar a demanda do ano de 2019, né? Então, dentro do consumo, a gente verifica que o hábito do consumidor, que eu falei há pouco, com relação ao alimento, mudou radicalmente. Você está ficando mais tempo em casa, portanto você come mais. Se você come mais, você come porções menores, mais vezes, né? A facilidade, o hábito, a forma como você cozinha dentro de casa, né? Então, a família toda reunida. Essa família, dificilmente, antes da pandemia, ou do Covid-19, ela se reunia tanto quanto ela se reuniu durante esses meses todos. Então, boa parte do setor de alimentos, setor farmacêutico e outros, não sofreram com o Covid-19. Portanto, a demanda continuou ativa, continuou crescente, ou no mínimo estável, mas crescente, e a cadeia de abastecimento segurou um pouco a sua oferta, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Outro fato importante é que nós estamos vendo uma inflação dos produtos de cesta básica. Vide aí o arroz, teve uma alta significativa nesse período, e aí nós temos o contraponto, que é a questão da exportação, ou seja, o câmbio alto, exportação. As empresas lá atrás, durante a Covid, sentiram que o mercado brasileiro, talvez o mercado doméstico, fosse demorar muito para reagir, começaram a fechar contratos cambiais de exportação com os outros continentes, e isso agora fez um desabastecimento no mercado doméstico. E também a taxa de juros menores, né? Taxa de juros menor, você não tem a rentabilidade da aplicação financeira, portanto esse dinheiro vai para o consumo, esse dinheiro vai para a produtividade, esse dinheiro vai para a indústria, né? E a construção civil, que ainda bem segue forte, firme, e mesmo no período da Covid. Com relação à oferta, a gente teve uma indústria de base com foco basicamente buscando negócios no mercado internacional em função do câmbio, para justamente dar vazão à sua capacidade instalada, e ao mesmo tempo a demanda, como eu comentei há pouco, não caiu na mesma proporcionalidade. Portanto, esse é o inferno astral que nós estamos vivendo no segundo semestre de 2020 e que está afetando basicamente a cadeia de embalagens do setor. A mudança da matriz de abastecimento, então quando você pega lá plástico, você pega vidro, você pega o aço, você pega o papelão, cada um teve um comportamento diferente. Por exemplo, pegando um exemplo hoje, rapidamente, do plástico, e se a gente fizer uma matriz aí versus comportamento das forças que movem, que ela é exercida sobre o plástico, você tem
exportação das resinas, tanto as oleofílicas, PP e polietileno, você teve um aumento de demanda e você teve também redução de capacidade, porque as empresas achavam que era necessário fazer as manutenções, porque a demanda ia demorar muito para voltar. E isso não aconteceu. Portanto, essa combinação desse cenário está surtindo o cenário de hoje de falta de matéria-prima em grande parte da nossa cadeia, né? E a retomada do mercado global, que ele foi mais rápido e mais forte do que a gente imaginava. O que a gente pode aprender, né? Que lições a gente tira desse cenário todo, assim, rapidamente, dando algumas pinceladas? Investir no relacionamento. Acho que cada vez mais está ficando claro que nós precisamos ter relacionamentos de longo prazo. E eu costumo dizer que não adianta buscar parceiros, nós temos que buscar parceiros, né? Para que a empresa tenha sua capacidade de absorção da sua oferta para atender a sua demanda. Outro ponto importante é a questão do jogo aberto, né? Hoje a relação comercial, a negociação tem que ser aberta. As duas partes, ambas as partes têm que saber o que está pegando, onde está a sua dor, onde está o seu problema. Só assim vai ser possível rapidamente construir um cenário vencedor para os dois lados. Não dá para perder mais tempo, né? Fluxo de caixa tem sido cada vez mais relevante do que já foi no passado, né? Hoje mesmo, se a gente pega empresas médias e pequenas, estão sofrendo demais com essa questão. Então, atenção no fluxo de caixa e saber administrar bem esse indicador. Não existe investimento melhor do que o seu negócio, ou seja, com taxas de juros baixos, o mercado financeiro fora da atração para ter uma certa rentabilidade importante, foco é no seu negócio. Você conhece o seu negócio, você entende seu negócio, como é que eu cresço, como é que eu invisto e como é que eu faço esse dinheiro gerar recursos para mim e para os demais. Marketing 4.0 cada vez mais forte, e eu costumo dizer que o marketing 4.0 não é o foco no cliente, é o foco do cliente. Você tem que estar olhando junto com ele para os problemas deles, as soluções que ele precisa, para as ambições que ele tem e aonde ele quer chegar. Tem que olhar junto com o cliente. O BI nas organizações, Business Intelligence, para cada vez mais importante, a gente precisa de informação, essa informação para tomar decisões, para fazer planejamento estratégico, inclusive não só de médio e longo prazo, mas no dia a dia, um dia depois do outro. É o que eu digo, não adianta fazer previsão de vendas de 3 meses se você não sabe o que vai acontecer na próxima segunda-feira. Vamos pensar no curto para que a gente garanta o médio e longo prazo. Na questão do que a gente pode esperar para 2021, né? 2021 está aí, praticamente nós estamos aí quase no final do ano já, e 2021 está chegando, principalmente na questão de uma demanda mais equilibrada. Eu acredito que esse final de ano aqui tem um pouco de voo de galinha em alguns setores. Acho que a partir do segundo trimestre de 2021 essa demanda fica mais equilibrada e a falta de matéria-prima começa a se estabilizar. Preços não devem cair fortemente. Nós tivemos um aumento de preço das matérias-primas acima de 50% nesse ano e não existe nenhuma consistência econômica que mostre que essa matéria-prima vai cair fortemente. Ela deve se manter com um pouquinho de queda, mas mais estável. Indústria deve recuperar margens, né? Então, com essa não tão queda da matéria-prima, deve haver uma recuperação de margens na indústria e surgimento de mais MELIs. O que eu quero dizer com isso? MELIs é o modelo do Mercado Livre, né? O Mercado Livre praticamente quadruplicou o seu crescimento durante a pandemia. Nunca faturaram e entregaram tantas encomendas, desde uma unidade até uma bicicleta, né? E até vendas de carro que eles estão fazendo. Acredito que a indústria, junto com o conceito do marketing 4.0, vai caminhar para essa questão de entregar lotes menores, entregar no prazo do cliente, no jeito que ele quer, da forma que ele quer, mudar um pouco o conceito de escalabilidade dentro do setor. Concentração de alguns setores, né? Então vamos ver aí muitas joint ventures e merger acquisition, M&As, né, no setor de forma geral, em função do que eu já comentei de fluxo de caixa e dificuldade talvez de seguir adiante sozinho, e inovação com foco em sustentabilidade, cada vez mais forte, seguindo a tendência. E gestão de pessoas. Aqui acho que é um ponto muito importante, pegando o gancho que eu falei no início da mudança do comportamento e também da questão psicológica e da forma do ambiente de trabalho, gerir pessoas vai ser cada vez mais estratégico dentro das empresas. Não adianta nós termos uma internet com 5G fantástica, com 300 mega, com tera, se nós não tivermos gente por trás disso fazendo as coisas acontecerem. E consumidores um pouco mais endividados e inseguros. Portanto, esse é um cenário que a indústria vai ter que trabalhar para o ano de 2021. Eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez e espero ter contribuído um pouco mais para o conhecimento e a informação de vocês. Obrigado.